Estamos na quarta mensagem, série Equilíbrio, falando sobre a correlação da espiritualidade com as emoções e também das emoções com a nossa espiritualidade. Então, dentro dessa série, a gente já viu já desde o início que muito daquilo que a gente pensa, aquilo que nós acreditamos que são verdades ou princípios que a gente foi adquirindo na nossa vida, de muitas formas isso chega até o nosso coração, do nosso coração vir ação, e vai influenciar se a gente está um pouco triste ou se está um pouco animado. Vimos já desde o início da série, na primeira mensagem, que as verdades de Deus, elas são suficientes, os princípios, daquilo que é eterno, aquilo que a gente recebe em Deus, as verdades, elas são muito importantes para aquilo que a gente sente, e que a nossa espiritualidade ela não é baseada em emoções. A nossa espiritualidade chama-se Jesus Cristo e o nosso compromisso com Ele é um compromisso de fidelidade. Então vai muito além se eu estou feliz ou se eu sou triste. Vai muito além daquilo que a gente está vivendo hoje. Então é uma escolha, é um compromisso. Porque se a nossa espiritualidade fosse baseada naquilo que a gente sente, pode ser que um dia eu não estou me sentindo muito bem, logo Jesus não funciona, Logo eu não preciso me preocupar tanto com ela. Aí eu me preocupo mais com as minhas emoções do que a minha vida espiritual. Nós entendemos o contrário, Nós entendemos que Jesus é a nossa fonte de espiritualidade, escolhemos viver por Ele, e aquilo que vai regular como nós passamos a jornada dessa vida, independente se a gente está comemorando o aniversário, se a gente está passando uma adversidade, é baseado nas verdades, nos princípios e principalmente naquilo que Deus diz que nós somos. Eu achei interessante, A Grace também, quando eu falei sobre isso, ela validou que era uma coisa importante, Porque ela tem mais estudo nessa área do que eu. É como se o nosso coração, ele sim fosse um jardim, Uma metáfora de um jardim. Deus cria o homem e coloca o homem dentro de um jardim. E Deus olha para o homem e tinha certeza absoluta que o homem ele tinha condições de cultivar aquele jardim. Estava perfeito. Só que a gente sabe que o jardim a gente não precisa plantar as ervas daninhas, Elas vão aparecer lá naturalmente. Então a gente precisa cuidar, ornamentar o paisagismo, mas as ervas daninhas elas vão aparecer lá sozinhas. Então quando a gente fala sobre as verdades, sobre os pensamentos, sobre aquilo que Deus fala para nós, isso já é suficiente para a gente começar a tirar tudo aquilo que não presta dentro da gente, principalmente a respeito de mentiras que às vezes elas vão ficando dentro da gente, E eu tenho falado muito aqui que tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que é palpável, tudo que é visível é um treinamento sim para aquilo que é invisível. Então, do jeito que a gente cuida das coisas, do jeito que a gente organiza as coisas, tudo isso vai refletir também alguma coisa de forma espiritual. Eu quero te convidar a ler um texto hoje, que quem sabe esse texto é uma das formas mais visíveis da gente entender quando nós estamos presos nas nossas emoções. Quem sabe o texto que eu vou ler hoje aqui, ele foi uma verdade, foi uma vivência, aconteceu, mas ele serve hoje para nós como uma grande metáfora também quando nós estamos presos as nossas emoções, quando a gente está preso dentro de alguma adversidade, quando a gente fica preso lá dentro, e aí nessa prisão nós dividimos elas com outras pessoas. Eu acho que esse texto aqui, eu estava falando com o Martin antes, pode ser um dos textos que fecham essa série assim como uma grande metáfora, e esse texto ele precisa ficar no nosso coração. Precisa ficar no nosso coração para que cada vez que nós nos sentirmos que a nossa espiritualidade está nos levando para uma sensação, e essa sensação não é boa, e a gente fica preso lá dentro, a gente tem que no mínimo, lembrar desse texto. Esse texto está em Atos 16, do 16 até o 40. Atos, capítulo 16, do 16 ao 40. Enquanto vocês procuram aí, fazer uma retrospectiva, Não foi à toa que nós escolhemos 4 personagens que o temperamento deles era completamente
diferente um do outro. Quando a gente foi fazer a série, a gente estava sentado ali junto, escrevendo a série, pensando sobre a série. Nós escolhemos 4 personagens, e cada um deles tem um temperamento completamente diferente. E a gente percebe isso de acordo com a resposta que eles dão diante das situações. Primeiro personagem, a gente viu Abraão. Abraão fleumático. Abraão, um homem que com muita facilidade, né, de usar meias verdades. Um homem que de vez em quando, né, para dar um jeitinho, de vez em quando estava usando de alguns subterfúgios. Um homem que principalmente precisava romper aquela barreira daquilo que ele sabia que era verdade, daquilo que ia acontecer dentro das suas dúvidas. Um fleumático, às vezes ele fica muito tempo dentro das suas dúvidas, parece que a fé dele não vai para frente. Depois a gente viu Moisés, melancólico. O melancólico, ele luta muito contra o medo, né? Ele é alguém que é melindroso, alguém que demora assim para entender que ele é suficiente para vencer um desafio. Semana passada vimos Pedro, impulsivo, a gente chama de sanguíneo esse temperamento, né? Um homem que percebe ali, né? Toda pessoa, né? Todo homem e mulher que é sanguíneo, antes de acontecer, ele diz que vai acontecer e vai, chega na hora, às vezes não vai, né? E hoje a gente vai ver um homem colérico. Colérico é aquele que, se o Espírito Santo não estiver agindo sobre a vida dele, ele atropela as pessoas, mas ele tem um bom resultado naquilo que ele se propõe. E falamos aqui na sexta-feira, né? Tivemos um encontro de homens aqui, o Zacar, e nós falamos, né, que não adianta a gente olhar para essa parte ruim desses homens e achar que nós somos melhores do que eles, porque o legado que esses homens deixaram para nós hoje, Abraão, que tinha um pouco de dúvidas da sua fé, transformado por Deus, Deus usa Abraão ainda hoje como um sobrenome dele, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, um homem fleumático, que lutava um pouco contra dúvidas, lutava um pouco sobre aquilo que falava, foi considerado o pai da fé. Moisés, né, que nós lemos os primeiros capítulos de Êxodo ali, a gente olha assim, mas eu sou melhor que Moisés, eu não tenho esse medo. Mas passou pelo processo, teve os encontros suficientes com Deus, e antes de Jesus ele era considerado o mediador entre o homem e Deus. Então, para pensar que às vezes a gente olha para esses personagens aqui, a gente se acha melhor do que eles, mas nós não queremos passar por um processo diante de Deus para que o nosso temperamento, para que as nossas emoções, elas sejam moldadas por Deus, para que quando chegue no final da nossa vida, a gente pelo menos deixe um legado aqui. A gente viu o Pedro semana passada com o Mano, né? Então a gente olha assim, mas eu não negaria Jesus se fosse Pedro. Mas Pedro, transformado por Jesus, transformado pelo Espírito Santo, foi o homem que Deus escolheu para que a igreja lhe desse pontapé inicial. Tá bom, né? Que isso tá bom, né? Então não adianta a gente olhar assim para esses personagens, a gente se achar melhor ou pior do que eles e não querer passar por esse processo de conhecer a Deus, submeter as nossas emoções, ter equilíbrio, não ser desproporcional, não querer mergulhar nas verdades, porque vai acontecer que quem sabe até fique um pouco racional, né? Fique um pouco, a gente sabe a verdade, mas se a verdade ela não for aplicada, não vai ter os resultados. Estão comigo nisso? Acho que eu falei demais, deu tempo de encontrar vários textos. Eu podia até ter lido, né? Vamos ler então. Atos 16, do 16 até o 40. Paulo está falando, né? Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando. Na verdade, quem escreveu foi Lucas, né? Falei que foi Paulo, mas foi Lucas, tá? Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como
vocês podem ser salvos. E isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na presença do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costume que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. E imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate! Estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mas, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Dá vontade de bater uma salva de palmas aqui, né? Vibrar, né? Depois levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. Isso aqui é muito Monte Serra, Santa Cruz do Sul, né? Levou para sua casa, fez uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Saulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhe pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. No início desse capítulo começa, né, com a conversão de Lídia, né, quando eles estão chegando lá naquela região. E essa história, né, imagina eles contando essa história lá quando chegam na casa de Lídia, né? Encoraja, né? Olha, a gente foi preso ontem de noite, a gente apanhou um pouco, mas lá no meio, né, da prisão, a gente começou a orar, a louvar o Senhor, deu um terremoto, fomos salvos. Que história, né? Coragem, né? Antes da gente... Eu tenho 3 pontos hoje para a gente compartilhar dentro desse bloco aqui, né, desse texto. Vamos lembrar um pouco quem era Paulo antes. Paulo antes de ter um encontro com Jesus. Só vamos lembrar.
esse mesmo Paulo que à meia-noite, depois de apanhar injustamente, eu nunca apanhei de vara. E normalmente quando, né, nas costas, né? Nunca fui açoitado com vara. Normalmente quando um pai, né, vai disciplinar um filho, antes ele calibra ali, né, porque não é por causa da violência, né, não é por causa da força, né? Mas mandar despir a pessoa e apanhar, quando alguém que é pago para bater, às vezes eles querem fazer um trabalho bem feito, né? Então, esse mesmo Paulo que apanhou injustamente, que estava preso, que mesmo diante das suas dores, ora e canta louvores a Deus. Deixa eu lembrar um pouquinho só, para a gente lembrar quem era Paulo, né? Então, a Bíblia nos dá algumas informações assim sobre quem era Paulo, né? Fala que ele era, ali em Filipenses 3, né, versículo 5, fala, né, da origem dele, que ele era da tribo de Benjamim, né? Fala que ele foi muito bem educado, né? E quando fala que ele aprendeu os pés de Gamaliel, Gamaliel era um dos grandes filósofos da época. Fala que Paulo tinha um grande zelo pela lei, né? Paulo descreve a si mesmo, né, como alguém extremamente zeloso. Filipenses 13, Gálatas 1, né, fala, né, sobre o quanto ele se importava com a lei, a ponto de perseguir a igreja por causa dela. Fala também, né, a Bíblia fala, né, o quanto que Atos 7:58 e outros textos falam sobre a perseguição dele com os cristãos. Paulo, ele tinha tanto zelo pela lei que ele tinha cartas, né, do governo romano que ele podia, inclusive, perseguir, açoitar e até matar, né, porque era do povo dele. É como se, de alguma forma, hoje eu fosse ali se essa cidade aqui fosse um país, eu chegasse ali para prefeito da cidade e falasse: olha só, eu estou vendo que alguns cristãos da nossa cidade, eles não estão seguindo muito bem a Bíblia e eu conheço muito bem a Bíblia, então eu queria cartas para aqueles que não seguissem direito, eu pudesse torturar, matar, prender, coisas desse tipo. E ele tinha essas cartas. Então quando ele fazia isso, ele fazia ainda com legalidade. Algo que a gente nota também, né, que a gente tem falado nessa série em relação ao temperamento. Paulo tinha um temperamento muito enérgico, impetuoso. A gente vê Paulo também com uma confiança, né, uma autoconfiança religiosa. Resumidamente, Paulo, antes da sua conversão, era um homem de temperamento intenso, altamente zeloso pela lei judaica e pelas tradições, né, dos seus antepassados. Ele era convicto, determinado, impetuoso, comprometido com a perseguição aos cristãos, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus. Sua transformação ao conhecer Jesus redirecionou essa mesma intensidade para a propagação do Evangelho. Então esse era Paulo antes. Interessante, quando a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente vai vendo esse processo de transformação na vida de Paulo. A gente percebe que desde aquele dia que ele está indo no caminho de Damasco, aquele encontro que ele tem com Jesus, aquilo vai transformando a vida dele. E a gente vê que antes de Paulo deixar o legado que ele deixou para a humanidade, a gente vai vendo que o mesmo Paulo que tinha o direito de matar, a gente vai vendo que ele vai desfrutando do direito agora não de matar alguém, mas de se entregar pelas pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, lá no final da segunda carta de Coríntios, a gente vê que Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, muitos problemas, a igreja estava com muita coisa para resolver, e Paulo lá no final da carta ele fala: olha, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por você, mesmo que amando vocês mais, eu seja menos amado. Está lá, 2 Coríntios. A gente vê Filipenses, escrito lá, ele falando: olha, sei passar necessidade, sei passar fome, sei passar frio. E durante a nossa leitura, né, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê como esse homem, ele sofreu por Cristo, mas agora não mais por perseguir as pessoas, mas o mesmo homem que tinha o direito de matar, agora descobriu, junto com Jesus, o direito de se entregar. Só rapidinho aqui, o que esse homem deixou, né? Para teologia e doutrina. Paulo escreveu 13
Dos 27 livros do Novo Testamento, 13. Então deixou um grande legado para a teologia, né, para a nossa doutrina. Missões e evangelização, né? Ele foi o grande missionário do cristianismo primitivo, né? Formou líderes e criou um modelo de evangelismo global. E inclusão dos gentios, antes era como se fosse a religião, né, exclusiva só para os judeus. Então ele inclui os judeus, ele inclui além dos judeus, né, os gentios e os gregos e todos. E ele foi um grande exemplo na vida cristã, né? Então, se a gente fosse fazer um resumo, né, um pouco quem é Paulo. E essa passagem, né, a gente vê que essa atitude de Paulo lá na prisão, né, teve resiliência, louvor, confiança inabalável. A gente vê que Paulo lá dentro da prisão teve sim, com certeza, ele era um ser humano, deve ter tido conflito emocional, dor versus alegria, medo versus coragem. A gente vê dentro dessa passagem o resultado, né, que teve de recompensa, né? Teve uma libertação milagrosa, teve conversão do carcereiro. E se a gente fosse fazer um resumo de tudo para tirar aplicações práticas desse texto, a gente poderia tirar louvar e meio aprovações, resiliência espiritual e impacto no testemunho. Então eu queria usar isso como uma pequena introdução, porque eu só tenho 3 pontos para falar hoje sobre esse texto. 3 pontos. E como a gente está fechando na nossa série, é importante que a gente saísse até com esse, sabe aquela mensagem, aquele momento que a gente escuta alguma coisa. Pode ser que nem marque a gente naquele momento, mas a gente sabe que são chaves assim, que vão nos ajudar para o resto da vida. Então eu tenho 3 pontos para falar sobre esse texto. O primeiro está em Atos. Essa parte eu já decorei, né? Então eu não vou ficar olhando para cá. Versículo 25, o que está escrito lá? Próximo à meia-noite, esses homens presos, sofrendo, certo? Ainda estava com as costas sangrando, os vergões das varas. Próximo à meia-noite, esses homens oravam e cantavam, e os outros presos ouviam. Então a primeira chave é louvor em meio às adversidades. A gente está vivendo alguns dias que parece que as pessoas elas querem mais direito para reclamar das coisas que estão passando do que simplesmente olhar para aquela situação e ver coisas dentro daquela situação ali para louvar e agradecer. Sim ou não? A gente está vendo num tempo onde as pessoas olham para as suas adversidades e elas não... É como se as adversidades fossem muros altos, intransponíveis, e eles ficam do lado de cá reclamando. Eu tenho um princípio lá em casa. Quem reclama, que é aliado. A maioria das pessoas que reclamam, elas não querem uma solução. Então o louvor, no meio das adversidades, é o poder de Deus se manifestando para que tudo aquilo que tenta nos prender de forma sobrenaturalmente agora nos solte. O louvor e a adoração no meio de um momento, no meio de uma luta onde nós não conseguimos, às vezes nem entender o porquê, é suficiente para nos libertar. Se você vê aqui nessa metáfora, eles podiam até estar com os pés trancados, mas a alma estava solta e livre. Você está junto comigo nisso? Faz sentido isso? Quando a nossa alma está livre em Deus e não tem nada que nos prenda, nenhuma dor, nenhuma doença, nenhuma adversidade, os nossos pés podem estar presos, as nossas costas sangrando, mas a nossa alma, ela continua livre. E nós vemos hoje, nos nossos dias, que a grande prisão que tem aprisionado as pessoas chama-se depressão. É um cárcere que a pessoa vai construindo e em algum momento ela acredita que ela está tão presa, só que a chave está dentro do bolso. É uma prisão que a gente abre de dentro para fora. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebeu que a gente precisa perceber que não é simplesmente porque está doendo que isso vai nos libertar. Não é autoflagelo, não é a dor em si, mas é olhar para dentro do coração e ter uma postura de louvor, de adoração, é isso que nos liberta.
estava conversando com a Nais, eu gosto de fazer às vezes uns acrósticos, com algumas palavras, eu gosto de brincar com a escrita, né? Com a semântica, às vezes, ou com a construção das palavras. E estava falando bastante sobre gratidão, né? Buscar coisas para agradecer mesmo, às vezes, em situações que são bem difíceis. Olha só que interessante, ó. A palavra agradecer, dentro da palavra agradecer está escrito grade. Pegou? Ó, grade, descer. Pegou? Que tem grade. Agradecer é proteger o nosso coração para que o diabo não vá lá e roube a nossa alegria. Faz sentido? Agradecer é a chave que nos faz sair desse claustro emocional para a gente ver uma vida plena com Deus, e nada mais segura a gente. Agradecer, pega isso. Eu sei que tem um amigo meu que gosta, né, de umas frases de impacto. Agradecer é proteger o nosso coração. Se tem que colocar grade em algum lugar, a gente protege o nosso coração para que o diabo não vá lá e não roube as nossas alegrias. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Primeira então, né? Louvor em meio às adversidades. A gente troca a reclamação por gratidão. Qual que é a dica prática para isso? Te convido, se está com dificuldade de achar coisas para agradecer, e se é natural já, né? Vem de uma família onde cada geração às vezes reclama da mesma coisa, reclama, e né, se a gente não tem um encontro com Deus em relação a algumas áreas da nossa vida, a gente continua reclamando e amando as mesmas coisas que os nossos pais, que os nossos avós. Então eu quero te dizer, se já vem de uma família que naturalmente reclama das mesmas coisas, eu te convido, faz um diário de gratidão. Começa a escrever. Porto Alegre está fazendo isso agora, né? Até tem não sei se Porto Alegre está doando, ou eles mandam pelo correio, mas eles têm um diário de gratidão. Todos os dias lá escrever coisas em louvor a Deus. Colocar uma música de louvor, uma música que, né, prepare um ambiente, assim, né, uma frequência de adoração, e agradece. Escreve lá. Outra dica prática: acorda de manhã e que a primeira palavra que sai da nossa boca seja em gratidão a Deus. Primeira palavra que sai da nossa boca, lá acordou de manhã. Eu tenho um jeito lá que eu gosto de levantar. Eu vou, quando está mais gordinho é mais difícil, né? Porque a barriga fica muito pesada assim, né? Mas eu já gosto de deitar e acordar já meio com a barriga para baixo. E já caio de joelho. Deus, obrigado. Muito obrigado. Eu nem sei o que eu vou enfrentar hoje, mas obrigado porque eu acordei aqui. Obrigado que minha esposa está ali do meu lado. Obrigado que eu tenho filhos. Obrigado por um monte de coisa. Obrigado pelas lutas. Vou ficar mais forte. Não tem como tu sair de uma luta mais fraco. Sempre tu sai mais forte. Gratidão. Isso é uma dica prática. Outra dica prática: a última coisa que sai da tua boca lá quando tu for dormir, mesmo que já tenha tido a última conversa com a tua esposa lá antes de dormir, vira para o lado assim e fala com Deus assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Acha mais alguma coisa para gratidão. Faz sentido para vocês? Tu acha que isso não vai nos ajudar num momento difícil? É exercício. Não é uma tentativa. Se a gente ficar tentando coisas, quem sabe a gente nunca consiga. Mas o treinamento faz a gente ficar cada vez mais forte naquilo. E quanto mais a gente treina, mais a gente vai conseguir fazer isso bem, né? Dica prática: louvor no meio das adversidades. Primeira palavra que sai da tua boca, gratidão. A última coisa que sai, gratidão. Escreve. Se reúne com pessoas. Uma das células que eu frequentava lá em Porto Alegre, a gente tinha o potinho da gratidão. E aleatoriamente eu andava com uns bilhetinhos assim, né? Não é bilhetinhos, é aqueles post-it, né? Que chama. E aleatoriamente eu distribuía aquilo para o pessoal da célula e cada um podia escrever alguma coisa, porque era grato. Só que as pessoas achavam que naquele mesmo dia ali a gente ia ler. Eu não, cara, isso aqui é para a gente ler em alguns momentos quando a gente vai enfrentando algumas dificuldades. E eu deixava lá um vidro cheio de gratidão. E aí tinha alguns dias que a gente estava com algumas coisas muito difíceis para enfrentar. Ou às vezes na célula mesmo, alguém ia fazer uma cirurgia, alguém estava doente, alguém sofreu um revés, aquele rumor de crise financeira. Aí eu pegava aquele pote. Parecia que tinha até um perfume, né? Eu abria o pote e ficava lendo. Olha só.
fulano, dia tal aqui, ó, disse que teve um momento, né, sobrenatural com Deus na madrugada. Deus falou isso. E aí a gente via assim, parece que a gratidão ela começava a invadir assim, né, o lugar, né? E aí eu ia lendo aquilo. Chegava um momento assim que a gente ficava tão agradecido a Deus que aquilo já era suficiente para a gente avançar. Já falei algumas vezes aqui, quem sabe uma das piores dores que eu senti assim, né, na minha vida não foi dor física, foi uma dor na alma de quando a Nai perdeu ali, né, a gravidez, né, foi interrompida. E eu estava com tantos planos para viver com aquela criança, e Deus, né, é bom, e aí foi interrompido aquilo. E quem sabe, além de Deus é bom naquele tempo, algo que me pegou muito e eu tenho ajudado as pessoas é dizer que a dor é uma casa. Pegaram isso? A dor é uma casa. Todos um dia vão passar por lá, mas não é para morar lá. A dor é uma casa de passagem. Estão comigo nisso? Todo mundo vai sofrer. Se a dor é uma casa, é passagem. Do lado da casa da dor tem a casa da gratidão. Só que quando chega na casa da gratidão, às vezes tu coloca a mão no bolso e às vezes assim, tu não encontra muita coisa, mas aquilo que tu encontrar aí dentro é suficiente para tu continuar a tua jornada livre. Estamos juntos nisso? Estamos juntos? Que do lado da casa da dor tem a casa da gratidão. Paulo e Silas, eles precisam continuar ministrando no coração da gente, que a prisão deles não foi em vão. Hoje, 2000 anos depois, e tudo que acontecer com a gente, e como a gente lidar, é o que vai continuar abençoando a nossa igreja. Junto comigo? O livro de Atos vai até o 28, né? Diz que o 29 é com a gente, né? Ele está sendo escrito ainda. Primeiro é louvor em meio às adversidades. Crie esse hábito de gratidão. Segundo ponto é altruísmo em tempos de crise. É uma palavra que eu não costumo falar muito, altruísmo, mas eu vejo que tem muita gente falando, né? Altruísmo. Eu peguei uma definição boa aqui, vou ler aqui para vocês. Altruísmo é o princípio ou prática de preocupar-se com o bem-estar do outro, agindo de maneira desinteressada, sem esperar algo em troca. Alguém que pratica o altruísmo age em favor dos outros, muitas vezes sacrificando seus próprios interesses. Investe tempo, recursos para ajudar. Esse comportamento é frequentemente associado, né, a virtudes como empatia, generosidade, compaixão. Em um sentido filosófico ou moral, o altruísmo é visto como algo que é oposto ao egoísmo. O que é natural? Natural é quando a gente está passando por alguma dor, a gente ficar só focado na nossa dor. Faz sentido? Está passando por uma luta, parece que nada mais na terra é maior que a tua luta. E aí tu esquece de tudo e de todos. Tu fica preso lá só olhando para a tua dor. É como se a tua dor ela fosse a maior dor do mundo. Daqui a pouco tu pode sair de lá e quando alguém te fala alguma coisa, quando alguém até tenta te animar, ou alguém vem até com alguma coisa que tu poderia ajudar, tu está tão preso na tua dor, tão preso, que tu não consegue olhar para o outro. Aqui nesse texto, a gente vê principalmente no versículo 27 e 28, que Paulo, mesmo diante da sua dor, mesmo diante do seu dilema, mesmo dentro da sua prisão injusta, mesmo diante daquele que foi lá, que trancou os pés dele no tronco, quando algo sobrenatural acontece, quem sabe se ele tivesse olhando só para a sua dor, ele nem teria notado que tinha alguém ali próximo a ele, quase tirando a sua vida. Está escrito ali, né? Que o homem, quando viu que eles, quem sabe, eles tinham fugido, e ele tinha uma ordem dos magistrados, pessoas importantes, de prender, quando saber, poxa, eu sou responsável por uma prisão. Tu acha que eles vão acreditar que aconteceu um terremoto? Quando souberem que fugiram os presos, vão achar que eu sou um responsável. Então eu vou ser preso, vou ser morto. Isso envolve, sei lá, a honra da minha família. O que esse homem estava fazendo? Ele pegou uma espada e ele ia
tirar a sua própria vida. Mas alguém que tem o temperamento transformado por Deus, alguém que não vê as suas dores como seu único prisma, ele está com um olhar também para o outro. E imagina, no meio daquele agito todo, Paulo ele olha para o homem que já não vê mais nenhum motivo para viver. Eu quero te dizer uma coisa, pode ser que em algumas das dores das nossas vidas que a gente tem passado, a gente está tão focado no nosso umbigo que a gente pode ter até perdido de salvar pessoas. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Que algumas vezes a gente olha para as nossas dores, olha para o nosso umbigo e parece que o nosso universo está tão focado naquilo que eu estou passando, que tem pessoas que estão passando por nós, estão próximas a tirar a sua vida e a gente nem tem notado. Isso é um risco que acontece com os cristãos, todos os cristãos. Você vai, ora, Deus faz algo sobrenatural e aí tu fica celebrando com aquilo, com os outros que viveram a mesma coisa, e aquele que está ali, quase se matando, vai acontecer, porque a gente está olhando só para dentro da nossa história. Faz sentido isso? Estão comigo nisso? Faz sentido? Faz sentido que a gente precisa ter altruísmo. Aqui no Novo Testamento a gente tem pelo menos umas 40 vezes assim, que a Bíblia nos convida a fazer coisas, né, uns aos outros, suportar, amar, dividir, perdoar, cuidar, encorajar, admoestar, exortar e por aí vai. Uma aplicação prática. Quando nós passamos por dificuldades, nossa tendência é focarmos em nossas dores, mas Paulo nos ensina a ter uma visão mais ampla e pensar em como nós podemos abençoar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo no sofrimento. Uma dica prática. A primeira dica prática foi a gente agradecer a Deus, né? Começar a acordar, agradecer, ter um diário. A segunda dica prática, sabe o que é? É simples. É olhar para aquilo que nós estamos passando e fazer a seguinte pergunta: como que o meu sofrimento, como que isso que eu estou passando, como que isso que eu acabei de passar pode abençoar os outros? Simples. Isso vai nos treinar para a gente poder olhar para o outro. Faz sentido? Se a gente ficar naquele carrossel, né? Sabe aquele carrossel, aquele brinquedo de criança que fica dando volta e não sai do mesmo lugar? Se a gente ficar naquele carrossel, né, de infantilidade, emocional, de ficar sempre naquele negócio, por quê, pode ser que a gente passe uma vida toda cheia de dúvida até em relação à nossa fé, em relação a quem é Deus. Já falei dezenas de vezes aqui, eu gosto de repetir isso porque eu preciso lembrar disso. Márcio, se Deus é justo, por que as pessoas sofrem tantas coisas injustas? Se Deus é justo, por que as pessoas sofrem dores? Não é isso que as pessoas ficam te apertando quando tu vai falar de Jesus para elas? Não é isso a maioria das perguntas que as pessoas fazem? Não, mas eu não aceito, porque se Deus fosse tão bom, eu não teria sofrido tanto. Não é isso que as pessoas falam. A gente precisa continuar acreditando que Deus é justo. A vida não é justa. Se a gente começar a confundir Deus com a vida, e isso chegar até as nossas emoções, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ter dúvida da sua fé, dúvida da bondade de Deus e quem Deus é. Não confunda, em nome de Jesus, Deus com a vida. Deus é justo, a vida injusta. Olha o que aconteceu aqui. Eles libertaram alguém de um demônio, foram presos, apanharam injustamente, e lá preso, sofrendo, ainda interessado nos outros. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Isso é muito importante a gente saber. Já falei dezenas de vezes e eu acho que eu quero falar isso milhares de vezes, que eu preciso ouvir isso também. Eu sou a pessoa que mais precisa ouvir as coisas que eu falo. Talvez o mundo valorize mais a cura física. Nós valorizamos a cura na alma. Fala comigo isso. Talvez o mundo valorize mais a cura física. Nós valorizamos mais a cura na alma.
Talvez o mundo valorize mais as coisas físicas, nós as espirituais. Repete comigo isso. Talvez o mundo valorize mais as coisas físicas, a situação, aquilo que está enxergando. Nós valorizamos mais as espirituais. Esperança que se vê não é esperança. Então, às vezes, o mundo ele olha para a nossa vida e acha até que a gente está precisando de muita coisa. Tu tem pouca roupa, o teu carro não é novo, a tua casa é pequena, teu salário é pequeno, tu poderia estar vendo muitas outras coisas, mas eles não entendem. O mundo não entende que a nossa riqueza é de dentro para fora. A nossa riqueza é ver os nossos filhos sendo abençoados com fé e caráter. Óbvio, a gente esquece isso, mas o jeito que tu enfrenta as tuas adversidades vai ser o jeito que vai moldar os teus filhos quando as adversidades deles vierem. Pegaram isso? Muitas das coisas que nós reclamamos é porque os nossos pais reclamavam das mesmas coisas. E o jeito que nós olhamos para as nossas adversidades vão moldar os nossos filhos. Então, se no meio da nossa adversidade tem louvor, tem oração, se no meio das nossas adversidades nós estamos cuidando do coração da nossa família, de quem está perto, quero te dizer, nada, nenhuma cadeia, ninguém te segura. Você vai estar livre, em liberdade emocional. E para a gente fechar aqui, é o que eu tenho visto muito nos nossos dias hoje. Eu acho que nunca foi falado tanto em direitos, né? Eu tenho direito. Tem uma lei, né? Se tu abrir um mercado, um negócio que tem um CNPJ, tem lá o direito do consumidor. Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre os direitos que as pessoas têm. Uma coisa para vocês, quando eu continuo trabalhando com crianças, mas na época eu trabalhei só com crianças, né? Fui pastor de crianças da Igreja Batista Monte Israel em Porto Alegre e fui cofundador de um projeto social que existe até hoje. Eu li o ECA. O ECA, o que é o ECA? Alguém sabe o que é o ECA aqui? O que é o ECA? O Estatuto? Alguém já leu alguma vez? Se tu ler aqui no centro de Santa Cruz, tu vai ver assim, tá tudo certo. Todo mundo tá dando certo. Pega o ECA e vai ler lá na vila os direitos que aquelas crianças têm, né? Lê para te ver. Já nos primeiros ali, nas primeiras páginas, vai ficar apavorado. Então eu entendi que possivelmente eu estaria me usando assim para abençoar aquelas crianças lá, para que pelo menos elas tivessem um direito básico. Só que nos dias de hoje parece que quando a gente não recebe os nossos direitos, às vezes em coisas mínimas que sejam, mínimas, o que a gente faz? Fica com raiva, sente injustiçado, fica louco, fica violento, fica cheio de raiva. Faz sentido isso? Faz sentido? Meu Deus, me cobraram uma luz injustamente. Aí chega lá e quer botar fogo na RGE. Sim ou não? Falando sério ou não? Quem acha que isso acontece? Eu tenho ido na Corsã várias vezes ali, porque muito obrigado, Deus, porque a Corsã, desde que eu cheguei aqui, eu tenho enfrentado algumas dificuldades, né, com os abastecimentos nos lugares. Glória a Deus pela Corsã. Tem muita cidade que nem tem nada. Quando tu vai num lugar desse, tu vê as pessoas lá dizendo assim, com licença, eu queria agradecer, né, porque essa conta veio aqui um pouco mais alta, mas eu queria conversar sobre ela. O negócio pega fogo lá dentro. Se tu riscar um fósforo, explode. Comprou um carro novo, veio com um barulhinho, o que tu faz? Se não me trocar, eu vou explodir o carro, eu vou botar fogo nos outros. Não é isso que faz na vida real? Essa não é a vida real? Comprei um pão que está mofado, comprei uma roupa e veio errado. As pessoas, e aí o que faz? E ainda não basta ainda, para a pessoa se sentir importante, ela tem que colocar um monte de gente no caminhão da reclamação dela, dos direitos dela, e aquilo vira quase que uma passeata. E o que acontece? A gente está comprovado já, né? Todos os filósofos, psicólogos, pelo menos que a gente tem como referência, falam que existe um contágio emocional em qualquer lugar que nós frequentamos. Pega isso. Só precisamos de 20 minutos num lugar, se a gente não for intencionalmente de manter, né, a integridade das nossas emoções, dos nossos princípios. 20 minutos. Tem pessoas que é até mais rápido, mas é 20 minutos e você vai ser contagiado
emocionalmente para aquele lugar. E aí está no lugar que está todo mundo reclamando, o que vai ser o risco? Está irado, seus direitos. Tu entra na passeata. E o que seria o... Porque às vezes tu vê, né? As pessoas, se elas tivessem uma arma, elas não têm coragem, né? De fazer assim para atirar nas outras. Mas por dentro elas estão tão raivosas que elas querem que a outra morra. Faz sentido ou não? E aí quem é que sofre? Quem é que fica cheio de veneno lá dentro? Somos nós. Então Paulo também nos ensina aqui que tem como a gente ser equilibrado, tem como a gente exigir os nossos direitos, tem como a gente tem uma abordagem, tem um jeito que abençoa, né? Tem um jeito assim que as pessoas ganham com as nossas atitudes. Então quando a gente vê aqui o final ali do texto, somente o versículo 37, Paulo ele fala, olha, falem para aqueles que, diga aos oficiais, né? Eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, apesar de sermos cidadãos romanos, e nos jogaram na prisão. Então, agora querem livrar-se de nosso segredo? Não. Eles que vêm aqui nos libertam. Precisam também crescer com essas coisas. E aí eles saem, e está tudo bem. Está tudo bem. Então eu acho que nos dias de hoje nós precisamos ser as referências. E muitas vezes eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes nós vemos Paulo aqui, principalmente Jesus e todos os outros, muitas vezes abrindo mão dos seus direitos para que os outros tenham acesso à vida. Como é que tu age quando tu é injustiçado? Como é que tu age quando tu tem razão? Tu tem razão, tu tem direito, erraram contigo. Como é que tu reage no teu emocional? Quando você enfrentar injustiças, não permita que a raiva ou o desprezo tomem conta. Reivindique seus direitos, sim, mas faça com calma, com sabedoria, né? Como Paulo fez. Qual que é a dica prática? Qual que é a dica prática para isso? Primeira dica prática, né, que nós falamos foi sobre a resiliência, a diversidade é gratidão. A gratidão protege teu coração e te tira de qualquer prisão. Pô, combinou, hein? A gratidão, porém se repetir agora. A gratidão, ela protege teu coração e te livra de qualquer prisão. Boa, hein? A gratidão protege teu coração e livra de qualquer prisão. Segundo, qual que é o segundo? Oi? Altruísmo. Qual que era a dica prática do altruísmo? Qual que era a dica prática? Uma oração simples. Tempo com Deus. Tempo com a pessoa sabe. O que eu estou vivendo hoje? Nessa minha dor, nessa minha luta que pode abençoar as pessoas. Agora, qual é a dica prática? Sobre as injustiças, sobre os teus direitos. Qual é a dica prática? Qual que é a dica prática? O que vocês acham que pode nos ajudar com isso? Senhor, o que isso que eu estou passando, o Senhor quer que me dê de crescimento? Senhor, o que isso que eu estou passando, o Senhor quer ministrar no meu coração? Senhor, que processo é esse que eu estou passando dentro de mim, que eu preciso da sua ajuda? Que processo é esse, Deus, tão difícil, que eu me sinto injustiçado? O que acontece quando tu passa por uma injustiça? Tu fica com raiva ou tu faz uma oração? Deus, o que o Senhor quer que eu cresça com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Isso é forte, isso é importante. Isso vai nos fazer crescer emocionalmente. Porque se toda vez que tu estiver se sentindo injustiçado, tu ficar com raiva, se a vida é injusta, o risco é de estar sempre com raiva, sempre irritado. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Fechando a nossa série Equilíbrio, né? Boas dicas, né? Gratidão, altruísmo, justiça. A gente sabe que quando a gente lê a palavra, alguns homens muito lustros diante de Deus, como
profeta Isaías, ele compara a nossa justiça como algo muito feio, né? Muito podre, como trapo de imundície. O único jeito que a gente consegue ser justo é quando nós somos obedientes a Deus, em algum princípio, algum mandamento, né? E algum convite que Ele faz para a gente. Então, orar e perguntar sobre o processo daquilo que está fazendo Cristo aparecer em nós é o único jeito da gente ser justo. Vamos orar então? Quero convidar vocês a chegar bem aqui pertinho de mim.